Olá, tudo bem? É um prazer muito grande entrar na sua casa mais uma vez e estar com você, com a sua família, nesse momento precioso de estudos da Bíblia no programa A Arena do Futuro. Nós estamos fazendo a série A Verdade, cenário novo, tudo novo, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você e para todos nós também. Bem, antes da gente começar o tema de hoje, eu queria lembrá-lo que o nosso programa está nas principais redes sociais, no Facebook, estamos ali, facebook.com/Arena do Futuro. Eu queria que você divulgasse, curtisse os nossos vídeos, me ajudasse na promoção dessa rede social maravilhosa. Também nós estamos no Twitter, @Arena do Futuro. No Instagram é a mesma coisa, @Arena do Futuro. Agora, uma novidade é que nós temos agora o canal do programa no YouTube. Você coloca ali youtube.com/Arena do Futuro NT. Aí você tem os vídeos, aí você tem o curso bíblico, essa série A Verdade todinha já está lá para você então assistir, para você baixar, para você evangelizar, para você levar para as pessoas. Tudo isso é grátis, ok? Nada é vendido. Totalmente grátis para você e para a sua família e também para os seus amigos, tá bem? Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que me recebeu na Bahia, pessoal que me recebeu na cidade de Itabuna, Ilhéus, toda a região, e também o pessoal que tem nos recebido na região norte, Marabá, Belém, Manaus, e também no Rio Grande do Sul, Erechim, Passo Fundo, Ijuí, Santa Maria, toda essa região, Xanxerê, toda essa região, Porto Alegre também. Muito obrigado a todos que em todo o Brasil recebem o Arena, as caravanas, as pregações. Louvado seja Deus por tudo e por todos. Nós realmente estamos gratos. Recentemente eu fiz uma caravana em Brasília e aqui fica o nosso abraço para o pessoal de Brasília e também de Goiás. Bem, agora eu quero que você prepare o seu coração porque vamos estudar sobre verdade e vida. E com certeza isso vai trazer vitórias incríveis para a sua vida espiritual. Prepare o seu coração. Muito bem, já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel para você anotar, ou no computador mesmo. Reúna a sua família, porque chegou a hora do estudo da Bíblia. É isso aí, vamos então agora tomar a nossa Bíblia e com o coração aberto receber a palavra de Deus. Vamos saber então o que a Bíblia diz sobre verdade, vida e vitória. Queremos saber sobre tudo isso? E eu quero convidar você hoje para fazer um estudo diferente. Um estudo maravilhoso, apaixonante. Eu gostaria de fazer uma análise com você dos 3 primeiros capítulos da Bíblia com os 3 últimos capítulos da Bíblia. Só que o texto base que eu vou usar é Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 4. Veja o que diz aqui o capítulo 21, versos de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem, esse é um dos textos mais lindos do Apocalipse, mais lindos da Bíblia. Eu realmente sou apaixonado por esse texto. Ele mostra que em breve todo o sofrimento vai acabar, as lágrimas nunca mais existirão e nós seremos felizes para sempre. Diga amém, louvado seja Deus, amém? Agora, para entender bem esse texto, eu quero convidá-lo agora a fazer uma coisa bem interessante. Pega a sua Bíblia. Atenção, atenção, irmã Maria, pega a Bíblia aí, irmã Maria. Pedro, pega a Bíblia. Pegou a Bíblia? Pega a Bíblia agora e vamos abrir em Gênesis, ok? Gênesis capítulo 1. Para você entender esse tema, você tem que conversar comigo, tá? Vai conversando comigo, vamos interagindo, porque eu preciso te explicar algumas coisas. Aqui, ó, já está em Gênesis, ó, tá aqui, ok? Pega a sua Bíblia, abre em Gênesis. Gênesis 1
Começa assim, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Somente isso. Criou Deus os céus e a terra. Se você ler o capítulo 1 inteiro, vai perceber que o capítulo 1 mostra Deus criando as coisas. O capítulo 1 mostra um Deus criador. Aqui Deus está criando os céus e a terra. Agora, o que diz o capítulo 2 de Gênesis? Vamos ver. Gênesis 2, verso 1, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Bem, o capítulo 2 mostra Deus criando ainda. Portanto, o capítulo 1 e o capítulo 2, Deus aparece criando os céus e a terra e todas as coisas. Agora vem uma pergunta, e o que tem no capítulo 3? Gênesis 3. Aqui em Gênesis 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bem, no capítulo 3, a coisa muda de figura. Enquanto o 1 e o 2 mostra Deus criando tudo, tudo perfeito, tudo bonito, tudo belo, o capítulo 3 aparece uma serpente, uma cobra. E essa serpente aparece aqui como um instrumento nas mãos de Satanás, que leva o homem ao pecado, à transgressão. E se você continuar lendo o capítulo 3, vai perceber, a partir do versículo 2 em diante, que o homem caiu em pecado e, portanto, aqui houve a queda do ser humano. Se nós pudéssemos, então, fazer um resumo dos 3 primeiros capítulos da Bíblia, fazendo uma linha, traçando uma linha, um risco, uma linha, nós faríamos essa linha imaginária de cima para baixo, não de baixo para cima. Por que de cima para baixo? Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis apresenta a criação no alto nível, o nível mais alto que tem, a perfeição. Deus fez tudo perfeito, portanto, um nível de excelência, um nível de perfeição. E depois do capítulo 2, vem o capítulo 3 e mostra a queda do homem. Então, o processo seria, essa linha seria de cima para baixo. Tudo perfeito, tudo excelente, tudo maravilhoso. De repente acontece isso aqui, ó, uma queda, uma linha, uma queda. E o capítulo 3 mostra o homem lá embaixo, na transgressão, na rebeldia, na lama, no fundo do poço. Aparece a serpente, aparece o engano, aparece uma influência maligna, aparece então o sofrimento, a lágrima, a dor e a morte. Então começa assim, Gênesis 1 aqui em cima, Gênesis 2 aqui em cima e Gênesis 3, uma queda. Ok? Esse seria o resumo dos 3 primeiros capítulos da Bíblia numa linha. Agora eu quero chamar a sua atenção para os 3 últimos capítulos da Bíblia, portanto, no Apocalipse. O que é que diz os 3 últimos capítulos da Bíblia? Vamos então abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, depois vamos ver o 21 e também vamos ver o 22. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, agora eu vou para o capítulo 20. Aqui está, o capítulo 20. Veja como começa o capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui eu chamo a sua atenção para 3 palavras. A primeira é, quando fala assim, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. A palavra é abismo. Essa palavra abismo aparece em Gênesis 1, verso 2. É a mesma palavra. Quando você vai para o verso 2, Apocalipse 20, verso 2, fala assim, ele segurou o dragão, a antiga serpente. Portanto, aqui menciona a antiga serpente lá do Éden. Menciona aqui, portanto, o capítulo 3 de Gênesis. E se você continuar lendo, você vai perceber que o capítulo 20 do Apocalipse trata do que aconteceu no nível mais baixo. Mexe lá no fundo do poço, na lama, nas trevas, no pecado, na serpente, em Satanás, na perdição. Ou seja, começa lá embaixo, entende? Deus começa no capítulo 20 do Apocalipse, prendendo Satanás, ok? Destruindo a antiga serpente, acabando com o mal, queimando o mal, destruindo o mal e eliminando o mal da face da terra. Portanto, o capítulo 20 mostra Deus tratando desse problema chamado pecado. Assim é o capítulo 20 de Apocalipse.
Quando você vai para o capítulo 21 de Apocalipse, você se surpreende. Veja o que diz o capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O capítulo 21, verso 1, já mostra Deus criando novo céu e nova terra. Enquanto que lá em Gênesis, capítulo 1, diz assim, que Deus criou os céus e a terra. Agora aqui no capítulo 21 de Apocalipse diz, vi novo céu e nova terra. Deus criando tudo outra vez. O capítulo 21 mostra Deus recriando, Deus fazendo tudo novo de novo, Deus restaurando todas as coisas, Deus nos dando essa bênção da eternidade. Isso é o capítulo 21. Quando a gente vai para o capítulo 22, a gente se surpreende mais ainda, porque o capítulo 22, ele continua mencionando o novo céu e a nova terra. O capítulo 22 mostra, vou ler o verso 1, 22, verso 1, fala assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, o capítulo 22 do Apocalipse apresenta Deus realmente fazendo um novo céu e nova terra. Se nós pudéssemos resumir os 3 últimos capítulos numa outra linha, a linha seria de baixo para cima. Lembre-se que o Gênesis foi de cima para baixo, agora o Apocalipse é de baixo para cima. Por quê? Porque começa no capítulo 20, Deus resolvendo o problema do pecado lá embaixo, na lama, nas trevas, lá embaixo. E aí então Deus vai restaurando todas as coisas e o nível sobe outra vez e volta à excelência, à perfeição e à eternidade. Portanto, Apocalipse de 20 a 22, a linha seria de baixo para cima. Se você agora pega os 3 primeiros capítulos e os 3 últimos e junta esses 2 momentos da Bíblia, os 2 extremos, você vai ter isso aqui, ó. Você olha para a minha mão, você vai ter um V, porque a linha dos 3 primeiros capítulos é de cima para baixo e dos 3 últimos é de baixo para cima. Portanto, forma um V, a letra V. E a letra V poderia ser exatamente a letra que resume toda a Bíblia. A Bíblia poderia ser resumida nessa letrinha V. E a letra V nos faz lembrar algumas palavras, como verdade, como vida e como vitória. Portanto, por isso que o tema do programa tem a ver com verdade, vida e vitória. Por quê? Porque toda a Bíblia pode ser resumida na letra V e na palavra vitória, ou na palavra vida, ou na palavra verdade. Assim é toda a Bíblia, ok? Ficou claro para você, então, os 3 primeiros capítulos e os 3 últimos. Agora que você entendeu os 3 primeiros e os 3 últimos e a mensagem que está aí, você pode ter a certeza de que Deus tem uma vitória reservada, garantida para você e para sua casa. Se você crê, diga amém. Diga amém na sua casa aí. Fale em voz alta. Diga amém em voz alta. Deus tem uma vitória para você. Deus tem vida eterna para você. Deus tem a verdade para revelar a você. E a palavra de Deus continua, porque agora que você tem o entendimento dos 2 extremos da Bíblia, os 3 primeiros e os 3 últimos capítulos, automaticamente nós fazemos uma pergunta. A pergunta é a seguinte, o que é que tem no meio do capítulo 4 de Gênesis até o capítulo 19 do Apocalipse? O que é que está aí nesse meio? Essa seria a pergunta. E justamente esse meio é o que nós chamamos de grande conflito. O Apocalipse do capítulo 19 para trás, ou Gênesis do capítulo 4 para frente, esse meio, todo esse bloco do meio, traz para nós a mensagem do grande conflito entre o bem e o mal. Logo em Gênesis 4, você já encontra a história de Abel e Caim. A história de Abel e Caim já mostra o grande conflito na casa, na família, entre os irmãos, um que era fiel, o outro que era infiel, ok? Então você já vê aí no capítulo 4. Aí você vai avançando e vai vendo os problemas que existiram, as guerras, as infidelidades, as transgressões, as vitórias, as derrotas, as conquistas, as perdas, não é? Você vai lendo a Bíblia e vai vendo exatamente essa situação do grande conflito. E quando você chega lá no Apocalipse, capítulo 19, você percebe que toda essa história, ela vai terminar bem. É como se você fosse assistir um filme que você já soubesse o final da história. Apesar de que a gente vive num grande conflito, apesar de que a gente vive numa situação bem complicada,
nós já sabemos o final da história. O final da história é que Jesus vai voltar e vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Foi justamente esse o texto que eu li para começar. Está lembrado? Agora, antes da gente finalizar com Apocalipse capítulo 21, que foi o texto que eu li para começar, eu preciso chamar a sua atenção para alguns momentos que queremos destacar desse grande meio bloco do Gênesis 4 até o Apocalipse 19. Nesse meio todo, que nós chamamos de grande conflito, nós encontramos lições preciosíssimas. Claro que em um programa é impossível mencionar tudo, e numa série inteira também é impossível mencionar tudo, porque muitas coisas aconteceram durante o Gênesis 4 até o Apocalipse 19. Mas alguns detalhes vale a pena a gente mencionar. Um deles, que é uma das coisas que mais me emociona e mais me impressiona, é a história de Israel relacionada ao Egito e ao Êxodo. Essa é uma história incrível. Essa história, ela aparece claramente no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1. Êxodo, do capítulo 1 em diante. A Bíblia narra de maneira assim muito clara o período em que Israel viveu como escravo. E depois, o momento em que Deus desceu numa sarça e convida Moisés para ir ao Egito para tirar o povo da escravidão egípcia. Aí Moisés vai e Deus faz a obra e tira o povo da escravidão egípcia. Aí Moisés agora conduz esse povo pelo deserto rumo à terra prometida. Essa história é a história do plano da salvação. Essa história é a história que resume toda a Bíblia. Por quê? Porque o verdadeiro libertador do povo de Israel não foi Moisés. O verdadeiro libertador é Jesus. Sempre foi Jesus. O Egito representa o mundo de pecados. Então, o fato de tirar Israel da escravidão egípcia significa tirar eu e você da escravidão do pecado. Entende? E só é possível sair da escravidão do pecado pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. Somente Jesus pode libertar uma pessoa da escravidão do pecado. E quando a gente aceita Jesus e sai do Egito, o Egito do pecado, você começa uma caminhada cristã pelo deserto dessa vida em direção ao novo céu e à nova terra. Essa é a mensagem que aparece na história do Êxodo. Um resumo dessa história nos ajuda a entender o plano da salvação. Um outro momento bastante importante nesse processo todo é aquele momento em que Jesus vem ao mundo e nasce de Maria, conforme está profetizado em Isaías 7, Isaías 9, e depois se cumpre lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2 e Lucas capítulo 1. Então você vê que Jesus vem pessoalmente a essa terra e nasce de Maria. Essa vinda de Jesus, ela foi tipificada, exemplificada por aquele momento em que Deus desceu na sarça, lá no deserto. Agora Jesus vem e nasce de Maria numa estribaria de animais. Em seguida, Jesus começa a viver aqui na terra e depois começa o seu ministério. Aí Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus se relaciona com pessoas comuns, como eu e você. E quando você estuda a vida de Jesus, você percebe que Jesus se relacionou e cada pessoa com quem Jesus se encontrou era uma pessoa que estava perdida. Você não encontra Jesus conversando com alguém que estava salvo, ou perfeito, ou santo. Todas as pessoas com as quais Jesus conversou eram pessoas que estavam no seu limite, no fundo do poço, estava numa crise, estava sendo vítima de Satanás, vítima do grande conflito. Até mesmo Nicodemos, porque às vezes as pessoas acham que Nicodemos não tinha problema. Nicodemos estava perdido, ok? E quando você pensa em Zaqueu, Zaqueu era outro que era rico e estava perdido. Mas você pode observar o leproso, aquela mulher apanhada em adultério, aquele outro que estava endemoniado, aquele que era paralítico, o que era cego, o que tinha a mão mirrada, o outro que tinha problemas na família, a outra que estava chorando porque o marido havia morrido e seu único filho também morreu, a viúva de Naim. E você pode ir lendo o Novo Testamento e você vai ver todas as pessoas com as quais Jesus se relacionou e Jesus se encontrou, eram pessoas que estavam realmente no limite, estavam no fundo do poço.
E Jesus resgatou um, resgatou outro, resgatou a todos que aceitaram o resgate de Jesus. Você percebe? Então, é por isso que nós mostramos Gênesis 1, 2 e 3 e Apocalipse 20, 21 e 22. E agora estamos falando um pouquinho desse meio onde a gente encontra o grande conflito entre o bem e o mal. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós estamos no meio desse conflito. Você e eu estamos no meio desse conflito. Hoje, a situação não é diferente. A situação hoje é uma situação semelhante àquela que Jesus encontrou quando aqui esteve. Muito semelhante. As pessoas estão com depressão, estressadas, as pessoas estão doentes, tem pessoas com hemorragia, tem gente endemoniada, tem cego, tem coxo, paralítico, tem gente rica, mas metida com corrupção, tem gente que é líder religioso, mas está perdido, como Nicodemos. Você vai perceber que a história é a mesma. Então, o mesmo Jesus que tocou aquelas pessoas, que curou aquelas pessoas, que resgatou aquelas pessoas, é o mesmo Jesus que hoje pode fazer a mesma coisa. Porque agora Jesus já ressuscitou, Jesus já voltou para o céu e Jesus está no santuário celestial intercedendo por você e por mim. Portanto, nós temos um intercessor, nós temos um mediador, que é Jesus. E a vida cristã continua, nós estamos no deserto, nós estamos na caminhada no deserto, esperando o momento para entrar na Canaã celestial. Foi por isso que eu comecei o programa lendo Apocalipse capítulo 21. Lembra? Eu comecei lendo Apocalipse 21 para mostrar exatamente que Deus deixou-nos uma promessa. A promessa é: vi um novo céu e uma nova terra. A promessa é: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A promessa é: nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá luto. A promessa é: Jesus vai voltar e vai nos levar para o reino dos céus e depois vai nos dar a vida eterna. Essa é a promessa. A promessa que está em toda a Bíblia é justamente essa. E eu pergunto a você: você crê nessa promessa? Você aceita essa promessa? Você quer alimentar no seu coração essa grande, essa bendita, essa maravilhosa esperança? Tenho certeza que sim. Eu quero e sei que você quer. Meus parabéns, louvado seja Deus. É justamente isso. Aqui está a razão da nossa existência. Aqui está a razão do programa Arena. Aqui está a razão pela qual nós estamos com a Bíblia na mão. É saber que Jesus em breve voltará e vai nos dar essa bênção maravilhosa de uma vida eterna, onde nós estaremos vivendo perfeitos com Jesus, claro, para sempre. Vamos sentar um pouquinho aqui no meu sofá, aqui nessa poltrona, e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu quero lhe convidar para chegar mais perto. Por favor, venha aqui mais perto. Eu quero te falar uma coisa importante. Venha mais perto. Você está sentado numa cadeira, pega a cadeira, põe perto da televisão. Você está sentado na cama, levanta da cama, chega mais perto. Você está numa cadeira de rodas, venha, chega mais perto. Você que está me assistindo agora, você que quem sabe está bebendo, fumando, usando drogas. Eu estou falando para alguém que nesse momento está usando drogas e vendo o programa. Ou então uma pessoa que está bebendo e vendo o programa. Ou uma pessoa que já perdeu a esperança e está vendo o programa. Ou alguém que se sente derrotado e está vendo o programa agora. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Já chegou mais perto? Já chegou? Ok, deixa eu falar uma coisa para você. A promessa de um novo céu e de uma nova terra não é alguma coisa apenas do ponto de vista material. Deus, quando fala de um novo céu e de uma nova terra, Ele também está falando de dar a você um novo coração. É o que está lá em 2 Coríntios 5,17. Diz assim: quem está em Cristo é uma nova criatura. Então Deus quer fazer de você uma nova criatura, uma pessoa vitoriosa, vitoriosa pelo poder de Deus. E se você deseja a vida eterna, se você deseja ser uma pessoa vitoriosa, se você deseja vencer, se você deseja estar em Cristo todos os dias e naquele dia receber a vida eterna, então agora abra o seu coração. Abra o seu coração e deixa Cristo entrar. Cristo, quando entrar no seu coração e na sua vida, Ele vai revolucionar seu coração, Ele vai mudar seu coração, Ele vai mudar sua vida, Ele vai te dar razão de existência.
e você vai ser uma pessoa diferente, você vai poder sorrir, você vai poder ter paz no coração, a esperança estará viva dentro de você e a sua família será também alcançada pelo seu testemunho. Se você deseja ser uma nova criatura, se você deseja ser uma nova pessoa, se você deseja entregar a vida a Jesus, então eu lhe convido a procurar uma igreja adventista. Procure a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Chega lá e diga que você é meu convidado especial. Diga que você assistiu a Arena e que você foi convidado para ir à igreja. Ali você vai não somente ser bem recebido, você vai estudar mais a Bíblia, vai conhecer melhor as verdades bíblicas e você vai poder tomar uma decisão, dar um passo de fé. É isso que Deus quer para a sua vida. Então não espere mais, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Agora é o momento, esse é o instante, agora é a hora de você abrir o coração para que Deus possa entrar no seu coração e fazer a mudança que tem que ser feita e fazer o milagre que precisa ser feito. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há nenhum caso impossível para Deus, não há nenhuma situação que Deus não possa reverter, não há nenhuma situação que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. Talvez você já bateu em muitas portas, talvez você já leu muito a Bíblia, já foi em tantas igrejas, talvez você esteja até mesmo decepcionado, você talvez esteja assim, já a ponto de jogar tudo para cima. Não faça isso, não faça isso, espera um pouco, dê uma chance para Jesus, deixa Jesus habitar no seu coração, converse com Ele, ore a Deus e permita que Deus faça por você o que ninguém pode fazer. Eu vou orar por você daqui a pouco, eu vou entregar sua vida nas mãos de Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus está aqui, está do seu lado, do meu lado, o Deus da vitória, o Deus da vida, o Deus da verdade. Esse Deus maravilhoso ama você, Ele está agora com a mão sobre o seu ombro, sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Nesse momento a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre você para restaurar você, para te dar uma nova chance, para que você escreva a sua história de novo. Sim, Deus pode fazer isso. Você crê? Sim, se você crê, eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado de todo o coração por essa mensagem. E obrigado porque o Senhor tem um propósito em nossa vida. O Senhor tem um plano maravilhoso para cada pessoa que está orando comigo agora. Abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe este jovem, opera um milagre na vida dele, na vida dela, nessa casa e ajuda, Senhor, para que a verdade, a vida e a vitória sejam reais na vida de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Amém.